Ah, tá pronto? Então vamos começar. De novo. Ó, não tava tem que ter nome nesse podcast. Tem que ter nome, né? Eu não vou falar bom dia nem boa tarde. A gente tá estreando à noite, né? Na verdade. Pronto? Boa noite, seja mais bem-vindo. Seja mais bem-vindo. É alguma coisa aqui. Eu ia dizer outra coisa. Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Catiane. Gente, por favor, escrevam aqui nos comentários um nome para esse podcast. Nós vamos agora fazer uma campanha. Como vai ser o nome? Vai ser bom, não vai ser fazer uma campanha? Não tem o que fazer. Tô sem ideia, tô precisando aí de dicas. Tá vendo? Tá precisando de dicas e nós vamos dar você, a audiência, para fazer isso. Mas tem mais delongas, se inscreva no canal, aqui embaixo tem um sininho, passe para outras pessoas. Hoje nós vamos falar com duas profissionais maravilhosas aqui que vai te ajudar pra caramba. Para começar, vou falar algo. Você que é pai, você tem medo quando seu filho começa a golfar? É um desespero, né? Pois é, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, elas vão se apresentar. Vamos lá, Catiane primeiro aí. Olá, eu abrindo aqui o podcast. Então, Pois sou é. Catiane Dias, fisioterapeuta osteopata. Meu currículo é bem amplo, né? Eu atendo também adultos, mas hoje nós vamos falar de crianças, né? Estou cada vez mais me especializando nessa área da pediatria, que é uma área muito promissora e que acaba ajudando muitos pais. Então, eu tenho vários cursos em osteopatia pediátrica internacional. Sou doula, consultora em aleitamento materno, educadora perinatal e sou responsável em Barreiras pela Clínica REDS, que é uma clínica de tratamento e prevenção de assimetrias cranianas. E trabalho com esses bebês na parte de osteopatia pediátrica, tentando dar alívio, né, para os pais e para esses bebês os sintomas mais comuns que nós vamos falar depois. Tá vendo? Gente, é muita coisa para uma pessoa. Catiane, não vou perguntar a idade não, que é feio perguntar a idade ao vivo. Pergunte não, vai dar problema. Tá vendo? Mas eu vou contar pela de Fabrício. Mas antes, depois eu deixo isso pro final, viu? Antes nós vamos falar aqui, Priscila. Olá, meu nome é Priscila, sou médica pediatra. Antes de ser pediatra, sou enfermeira também. Trabalhei um tempo na UTI adulto do Hospital do Oeste, aqui perto de Barreiras. Fui para o Tocantins, fiz medicina, depois me especializei, fiz residência em pediatria, fiz cursos de especialização em puericultura na gestação e atualmente estou fazendo pós-graduação em autismo e TDAH. Sou apaixonada. Tá vendo aí? O povo aqui tem currículo demais, vamos lá. Né? Isso é maravilhoso. É uma bênção, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então a questão da pediatria, a questão da simetria é algo que eu estou aprendendo. Eu estou praticamente me especializando aqui nesse podcast com a Catiane, entendeu? Eu estou saindo daqui sabendo que eu estou dando dica pro povo. Mas é normal, você vai olhando assim na rua a cabeça das crianças, vai lá. A gente começa a perceber mais coisas, inclusive na gente. Um olho diferente, uma sobrancelha diferente. A gente tem também, todo mundo tem um pouquinho, né? Eu acho que eu tenho muito, eu já falei aqui, porque já tem mais tempo. O capacete tem uma idade, não tem no tempo, agora já foi. E você é enfermeira e deixou para medicina. Isso, aí realizei o meu sonho, como dizem, a gente tem um sonho de criança, né? E decidi realmente seguir essa carreira. E estou completamente realizada. Além disso, também trabalho na UTI neonatal, que eu amo aqueles cotoquinhos prematuros. E faço algumas cidades aqui na Redondeza, além daqui de Barreiras, no meu consultório, na Clínica Sua Vita. Faço Ibotirama, Cristópolis e um projeto novo, quem sabe, ali em Luiz Eduardo Magalhães. Olha, que maravilha, que bom. É muito esse sonho aí, desde criança, ser médica. E por que crianças? Porque crianças é o que eu sempre digo, né? É uma paixão. Ou você gosta de criança, ou então você nunca se especializa. Porque você não abrange só a criança, você atende o contexto, é a família. Então, a gente atende as angústias dos pais e a necessidade da criança. Então, isso é muito gostoso, porque ele não sabe falar, a maioria, né? Eu, puericultura, que sou apaixonada, e as crianças nessa primeira infância. Atendo todas as idades, mas a primeira infância é minha paixão. E essa necessidade de acalantar o coração dos pais é o que faz eu gostar muito da pediatria. E a Kate, minha parceira, né, maravilhosa, a gente tem um trabalho, assim, bem conjunto mesmo, há muito tempo que a gente se conhece desde que eu era enfermeira. Nós trabalhamos juntos na mesma unidade, inclusive. Então, essa parceria já vem de muito tempo. E a gente tem uma conexão gostosa com essas crianças, essa primeira infância.
Então, é difícil dizer, mas é minha paixão. Ah, que bom. A Kaki se apaixonou, né? Eu me apaixonei e eu penso assim, que eu tava falando, a Priscila falou algo aí pra mim que é primordial. A gente tem que gostar do que faz. Então, assim, o que que eu penso hoje quando eu vou atender um bebê? Eu não penso no. Porque se a gente for analisar, tem pessoas pelo Brasil afora com currículos melhores do que os nossos. E sempre vai ter. Só que não é sobre isso. Não é sobre ter técnica e ir lá aplicar. É sobre acolhimento. Acolher essa família. Acalmar os corações, né? Ter empatia, ter cuidado. Porque eu recebo, e Priscila também, que a gente conversa muito sobre os nossos pacientes em comum, a gente recebe famílias completamente angustiadas. Então, o que é que nós duas temos em comum que a gente conversa? A gente tenta e consegue oferecer para essas famílias uma experiência agradável. Não uma consulta desesperadora, uma experiência agradável para acolher essas famílias. Que cada pessoa que tem em casa um bebezinho está passando por alguma dificuldade, que é assim mesmo, que vai passar, e com amor, paciência, carinho, a gente consegue. E uma coisa que a gente tem muito em comum, eu acho que é isso. Eu vou falar algo aqui que eu acho que também diz muito sobre Priscila. Eu atendo os bebês como eu gostaria que a minha filha fosse atendida. E é a mesma coisa que a gente discute sobre isso, que é simplesmente dar o melhor naquela consulta. Então a gente consegue acolher esses pais, ajudar de forma técnica, mas também de forma emocional também. Isso é interessante. Porque a gente que é mãe, né? Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 7. Meu Deus. Denunciando minha idade. Amo, tenho 40 anos, sou muito feliz com ela. E a gente justamente quer isso daí, né? Eu, enquanto meu primeiro filho, eu tive muitas dificuldades, muitos anseios que não foram resolvidos. E a gente tenta isso, né? A gente se coloca no lugar do próximo. A gente tenta realmente tornar um ambiente humanizado, aquela consulta, a gente deixa mais aconchegante possível. E é lógico que a gente quer uma criança saudável, mas quando ela está doente, a gente também tenta falar, olha, tá tudo bem, eu estou aqui, pode contar comigo para o que der e vier. Nem sempre eu estou à disposição, eu falo para todos os pais, quando eu estou na UTI eu não consigo resolver, mas eu não estando na UTI, eu estou sempre à disposição. E isso é muito gostoso, né? A relação que a gente tem com a família torna isso mais, é literalmente essa palavra, é humanizado. É um aconchego, assim, é algo que você não olha só o problema, você olha todo o contexto. Em todo o contexto. Hoje eu conversava com uma colega minha, que ela foi levar a filha no pediatra ontem, e a gente falou, eu falei para ela, nossa, eu só gosto de ir em pediatra que tem filhos. Aí ela falou, eu também. Porque realmente a gente tem uma confiança maior no pediatra quando ele já tem filhos, por causa dessa situação. É diferente. Porque quando você pega alguém que já está se especializando, mas nunca teve filhos e tal, é mais técnico. E o pai, quando ele tem filho, ele olha diferente para o pai ali. E o que realmente a gente quer ali é uma palavra de segurança, né? Porque você está desesperado. Qualquer coisa deixa a gente desesperado. Com certeza. E são muitas dores. Então, assim, a gente pensa, não, é só uma família de primeira viagem, um primeiro filho. Não, às vezes eu recebo famílias lá de 2, 3 filhos, a cobrança é muito maior. Não tem só aquele bebê para cuidar, tem uma família inteira. Então, assim, às vezes aquele recém-nascido que veio, ele gera muito mais angústia na mãe do que se ela tivesse tido um primeiro, que ela tem só ele para cuidar. Então, eu tento falar para os pais sobre manter rotina, sobre não se cobrar, porque hoje em dia, o que a gente vê, Salles? A mídia, né? As blogueiras, né? Uma vida linda, um bebê que dorme 8 horas, que irá tudo bem. E a realidade não é essa, a realidade é outra. Então eu falo para as mães o seguinte, que está sendo difícil. Se alguém está falando que não está, talvez ela está escondendo. Ou se aquela pessoa passou por uma dificuldade, ela já passou, ela não se lembra. Porque a nossa memória, ela vai guardando mais as coisas boas. Então isso é natural. Então eu falo para os pais, calma. Eles chegam assim no consultório, nem respira, né? Querem um cafezinho, querem uma água, vamos respirar. E aí já quebra o gelo. Para quê? Para entender que nós estamos lá, não é para dizer o que vai ser feito. É para juntos, o pediatra. A gente conversa muito sobre os pacientes, a gente discute o caso dos pacientes. E eles saberem, olha, eu fiz isso, já falei com a Priscila. O que eu fiz com o bebê. Ai, que bom. Doutora, a Priscila, então a gente tenta, para eles saberem que nós somos uma rede de apoio para eles. E assim eles ficam mais seguros. Isso é muito bom. Eu acho que faz toda a diferença. Eu, por exemplo, meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Então, se eu não tivesse a rede de apoio que muitos
Eu, por exemplo, tive que me deslocar daqui. A minha rede de apoio é São Paulo. Eu sou paulista, aqui só mora eu e meus filhos. Então, eu tive que me deslocar de lá. Então, foi uma época bem turbulenta. E se eu não tivesse o que a gente fala, rede de apoio, então a gente orienta muitos pais, os que não têm, tem os amigos, tem o pediatra, tem o osteopata, para estar dando esse suporte, porque você se sente literalmente desamparado. E quando nasce o filho, nasce uma nova mãe, uma nova família, um novo pai. Você pode ter 10 filhos, sempre vai ser uma mãe diferente e um filho diferente. Eu experimentei isso tendo dois, né? Eu gosto de falar para pais, né, sobre criação de filho, coisa assim, a gente fala, mas não veio o manual. Não vem. E não veio manual em nada. Todo mundo diz assim, ó, faz desse jeito, faz desse jeito. Eu que cresci com meus pais na roça, meus avós, então tinha chá pra tudo. Aí a pediatra falou assim, não dê chá não. Aí eu falei, meu Deus, e aí eu dou chá ou não dou chá? Então são coisas assim. Eu tava falando com um colega meu hoje, tá com o bebezinho, ele chegou abrindo a boca lá. E eu falei, assim é legal. Olha quem tá ali, Coriane. Fabrício, gente, o marido de Catiane, apareceu aqui do nada e a gente já colocou ele aqui no podcast. Daqui a pouco a gente vai ouvir ele. Então, são várias coisas. Eu vejo que a gente tem falado e realmente vocês estão sempre ligados em crianças, né? Mas me diz aí, especificamente, gente, quais são as maiores queixas dos pais nos consultórios? Então, hoje, nessa fase de lactância, do 0 aos 2 anos de vida, né? A gente vê muitos primeiros dias de vida, então a gente observa muitas queixas da famosa disquesia, né? Vou falar já já o que é. Tem a cólica, tem as regurgitações, tem a dificuldade na amamentação. Então é essa fase inicial mesmo. Nossa, nasceu um novo serzinho no nosso meio, né? Antes era só um homem e uma mulher, agora tem alguém dependente totalmente da gente. Como que eu vou cuidar? Não vem com manual de instrução, tem algumas orientações, mas sempre muda uma criança para outra. E aí é onde nós estamos ali para dar esse suporte. Então a gente tira todas essas dúvidas com as orientações e a gente trabalha sempre assim, respaldado na literatura. A gente sempre está em busca de cada vez mais atualizações, né? Mas nunca esquecer da parte humana. O científico ele é essencial, mas nunca esquecer da parte humana. Então acho que E existem também aqueles sintomas que choro excessivo, uma criança que praticamente não dorme, uma criança que não mama bem. Então, assim, por isso que eu gosto de ter vários cursos que vão ali complementar o atendimento, como consultora aleitamento, doula, educadora perinatal, que é educar essa família, ajudar. Porque quando a criança vem, ela vem com um combo de sintomas. E às vezes tem criança que a mãe fala assim, eu já não sei mais o que fazer. Tem crianças que chegam lá de outros profissionais tomando 7, 8 medicações. Então, imagina isso no fígado de um bebê. E quando a gente vai ver, na verdade, a gente estava até conversando ontem, né, Priscila? Para a gente definir até o que a gente ia falar. Às vezes, um sintoma vai levando o outro. A Priscila ontem falou, Catiane, você já percebeu que tem bebê que tá com cólica e a mãe fala, meu Deus, esse menino só quer peito. Aí dá peito. Aí, agora tá golfando. Claro, encheu a barriga demais do menino. Então, quando a gente vai ver, a gente acaba fazendo os pais começam a fazer as coisas no automático e ao invés de parar e olhar a criança e tentar entender o que está acontecendo, ela vai tentando fazer outras coisas que vão dando outros sintomas. E aí ontem a gente estava discutindo sobre isso, não foi? É justamente isso. Porque assim, o que é a cólica que vem, vamos falar primeiro da disquesia. Então a disquesia nada mais é do que um distúrbio funcional. Porque é um bebê totalmente imaturo. Imagina, ele ficou 9 meses na sua barriga, saiu, tá tendo contato com algo que ele nunca teve, que é o leite materno. Algumas mães não conseguem amamentar, o que é importante, uma consultora de amamentação, que a gente contribui para essa amamentação, porque a gente sabe que o leite materno é riquíssimo em imunoglobulina, melhora a imunidade da criança. Entretanto, algumas mesmo assim não têm o acesso à consultora ou não conseguem amamentar, dispõem da fórmula. E essa criança nunca teve contato com isso, porque a única coisa que ele recebia era a nutrição do cordão umbilical. Então, por ele ser uma criança totalmente imatura ainda da parte neurológica, da parte gastrointestinal e os demais sistemas, ele tem essa certa dificuldade, assim, é uma imaturidade fisiológica. Contudo, ele tem esse distúrbio funcional. É fisiológico esse distúrbio, vai melhorar. Mas nesses primeiros dias de vida é complicado, porque esse trato gastrointestinal, ele tem a vontade de fazer cocô, mas ele não consegue ainda coordenar junto com os movimentos para eliminar essas fezes. Então a disquesia é justamente isso, é a famosa espremedeira.
Ai, doutora, não para de espremer e geme, fica vermelho. Só que a gente observa que depois que ele faz ou punzinho ou cocô, nossa, aquela criança relaxa que a mãe fala, doutora, dormiu. É mais ou menos assim. E é muito gostoso você observar a evolução e falar que aquilo é normal e vai passar. Então, a gente fala para as mães que o quê? Os 3 primeiros meses de vida chama esterogestação. Ou seja, ele ainda vai completar 1 ano, desde o período da fecundação até os 12 meses. Então, é os 3 meses fora do útero, que é muito comum ter a disquesia. Consequentemente, essa criança depende muito do que ela consome. Dependendo do que a mãe ingerir, pode interferir ou não em aumentar ou resolver essa disquesia. Porque tudo que a mãe consome vai para o leite materno. Por isso que a gente orienta sempre. Vai fazer uso de medicação? Converse com seu pediatra ou seu ginecologista. Vai usar alguma coisa química no cabelo? Converse com seu pediatra ou com o seu ginecologista. Porque a gente sabe que isso daí interfere no leite materno. E tem alguns alimentos que realmente ajudam muito na produção excessiva de gases flatos. Então, aquilo lá incomoda bastante. Porque se o bebê ele ainda tem um intestino imaturo, ele não sabe coordenar direito, consequentemente, vai aumentar a disquesia. E a gente sabe, por exemplo, nós, quando a gente precisa ir no banheiro, a gente tem a vontade, eu sei coordenar, tanto é que tem muitas vezes que a gente prende, e depois eu vou no banheiro. A criança não sabe fazer nada disso. Então, ela não sabe ainda relaxar o assoalho pélvico, ela não sabe ainda ter esse controle em abrir o esfíncter anal para ela eliminar aquelas fezes. Então, é todo um processo de amadurecimento. É fisiológico, é passageiro, mas acontece com a maioria das crianças. 99%, 1% salva. É muito pouco. Isso que a Priscila falou é interessante. Como é algo fisiológico, será que essa criança vai precisar tomar medicação para isso, se é algo que ela está aprendendo? Então aí a osteopatia ela entra com a cerejinha do bolo para a gente melhorar esse processo e aliviar. Porque às vezes a mãe acha, será que se eu não, porque a disquesia não precisa de medicação para ela. Existem medidas e maneiras e orientações. Eu sou uma profissional que eu trabalho muito com cartilhas. Eu adoro orientar os pais. Então eu oriento, olha, você vai fazer isso. E a mãe, na primeira vez que ela faz em casa, ela já fala, nossa, como melhorou. Então, muitas vezes, é simplesmente ouvir o que a gente tem a dizer, a nossa orientação como profissional, a mãe faz em casa e ela consegue resolver. Já outras patologias, já outras coisas que não é uma patologia, nem a cólica é também, né? É uma condição. Aí, dependendo de como a criança tá, né, Pri? Aí sim a Priscila vai entrar, o pediatra vai entrar com as medicações necessárias. A gente tem filho, né? Primeiro, cólica, né? Cólica é um negócio doido. E aí você fala assim, a criança tá com cólica. Aí você já fala assim, dá remédio tal que passa. Eu, por exemplo, sempre digo, eu nunca vi dizer que remédio passa. Porque eu dei uns 2 só, acho que pra criança, depois não passou. Falei, não vai dar mais esse negócio. E a pediatra na época aconselhava não ficar dando remédio. Às vezes tem pai que tá de horário, sem a criança ter sintomas. Tem sintomas, então. E essa ideia aí de comprar, importar tem medicações isso aí. Para cada criança tem uma funcionalidade diferente, ou funciona, como é que é isso? Eu vou falar uma coisa sobre os bebês. Eu tô fazendo uma pós de dor do Hospital Albert Einstein. E eu entrei nessa pós por causa de coluna. Porque eu falo, quem tem dor de coluna tem dor. E na primeira aula, eu fiquei impressionada com o que eu ouvi. A definição de dor, ela mudou há 2 anos. Por quê? Porque nessa pós que eu faço, ela é multiprofissional. Então, tem vários profissionais da saúde. Tem veterinário, tem pessoas que cuidam só de bebês, tem dentista. Por quê? Todo ser humano tem dor. O cachorro tem, ele tem a forma dele de se comunicar, a criança também tem. Então, o que eu falo para os pais? Às vezes a criança chora porque ela tem dor. Ela pode ter dor. Então, quando a gente fala em dor, não é que vai lá dar um analgésico para ela, mas às vezes a posição que essa criança ficou na barriga, a gente não sabe se essa criança ficou encaixada, se ela ficou pélvica, se ela nasceu de parto normal, cesárea, se quando ela foi retirada houve alguma tração, porque pode ter. Não que tenha fraturado uma clavícula ou ter tido uma lesão de plexo braquial, não. Nós estamos falando de tensões. Às vezes tem mulheres na gravidez que tem aumento do líquido amniótico, diminuição do líquido amniótico, pressão alta, tudo isso repercute no bebê. Então, nós da osteopatia falamos o quê? Que nascer é o maior trauma da vida do ser humano. Primeiro que, se for normal, ele vai ter que fazer uma força enorme para sair, o crânio dele, os ossos vão cavalgar um em cima dos outros para passar, mesmo que dilate 10 centímetros.
Se for cesárea, vai vir uma pessoa cortar e vai tirar ele de um lugar tão bonzinho, tão quentinho, e ele vem pra fora. Então, muitas vezes o bebê, ele está se adaptando ao novo mundo. Então, ele é um bebê que sente dor e que chora. Então, a osteopatia, ela vem, claro que, vamos imaginar que a Priscila enviou um bebê pra mim. Ela tem os motivos para usar alguma medicação que ela necessite usar. E eu vou entrar com técnicas manuais, sutis, que vão levar ao equilíbrio do bebê, diminuir as tensões, pensar no bebê como um ser vivo. A gente não tem dor de cabeça, dor no corpo, a criança também pode ter, só que ela não fala. Então, pra gente, tudo é cólica, tudo é fome, mas tem um mundo em volta disso, que a gente olha com outros olhos. A gente sempre orienta para as mães, né? Existem vários tipos de choro. Tem o choro da cólica, o choro do sono, o choro da fome, o choro da disquesia. A criança não sabe se comunicar, então ela vai chorar. Para fazer a força, para fazer o cocô, ela não sabe fazer igual a gente, só a força. Não, ela vai chorar. E aí é onde cabe a gente entender cada choro e o que fazer, que foi o que a Kátia falou no início, né? Então a gente tem que ter a paciência, a sabedoria, o que é muito difícil quando seu filho está chorando, é muito complicado. Mas você tem que ver ele, poxa vida, o que é que ele está sentindo agora? O que ele está tentando falar para mim? Porque a criança fala pelo choro. É a única maneira dela se expressar conosco, né? E é aí onde a gente vai trabalhar junto. Então a Kátia trabalha da maneira dela e a gente com as orientações, porque são muitas as orientações. São orientações com a alimentação materna, a hidratação materna, as formas como nós podemos aliviar os sintomas da criança. Porque se ela está chorando, o que é aquele choro? Porque a criança na esterogestação, esses 3 primeiros meses de vida, ela ainda não entendeu que ela desapegou da mãe. Ela não sabe que ela já saiu dali. É lógico que o ambiente é diferente, mas é algo emocionalmente. O emocional, o psicológico da criança ainda está interligado com o da mãe intimamente. Ele ainda não se desconectou. Então a criança precisa de colo, ela precisa do calor humano. A gente fala dos ruídos brancos, né? A criança adora barulho que simula o cordão umbilical, que simula a frequência cardíaca. E isso muitas vezes acalma o possível choro de cólica, que não era cólica, era só um acalanto que ela precisava. Então a gente tem que entender o nosso filho. É um filho, é um ser único e cada um é diferente, mas nós temos que entender ele. É porque, na verdade, tem tantos sintomas que podem dar choro. Tem tédio. Criança com tédio. Tem cheque pra pagar, tem com tédio. Tem tédio. Tem criança que... Calor. Quem nunca viu um bebê num lugar calorento e bota touca e luva? Ai, eu já fui numa casa uma vez, tá chorando demais. Cheguei lá, o menino tava suando. Falei, eu acho que ele tá com calor. Às vezes, o narizinho entupido, porque a gente aqui, Barreiras, que é um lugar seco, mas a gente liga o ar, resseca o ambiente. Vamos botar um umidificador? Então, e a gente gira tudo em torno disso. Aí tem mãe que fala assim, nossa, mas meu bebê tá com refluxo. Tá, aí o bebê mama, ao invés dela botar pra rotar, ela mexe tanto nele, que às vezes eu falo, às vezes você não tá manipulando demais? Às vezes você tá pegando muito o bebê, a válvula, né, o esfíncter esofágico, ele não tá bem formadinho, que a gente come, o esfíncter abre, a comida passa e o esfíncter fecha. No bebê, esse esfíncter ainda tá em formação. Então, muitas vezes, muita manipulação, o bebê gofa. Mas o bebê tá ganhando peso? Tá. Falo, então, às vezes não é a doença do refluxo que a gente fala, às vezes é o bebê gofador feliz. Ele gofa e tá rindo. Simplesmente você mexeu e ele gofou. O que é muito diferente da doença do refluxo, né, Pri? E outra coisa, tem o xixi, o cocô, imagina, ele fica na fralda que já é quente, porque é um plástico. E ainda faz xixi e cocô e não sabe falar, então ele vai chorar. Então são várias maneiras dele se expressar. É por isso que eu digo. É o universo. É um universo, é muito incrível, assim. Eu sempre fui muito envolvido com a criação dos meninos, né? Então, o pessoal fala assim, você ajuda muito. Não ajudo muito, eu sou pai. Então, eu sempre faço tudo. Eu que cuidava, eu falo assim, eu cuidava do umbigo quando minha esposa estava lá, deitada. Eu banhava, tudo, tô até hoje, né? Então, eu vi muito isso de perto. De choros, de tipo de choro, eu ficava, meu Deus, e agora, como é que vai ser? E foi tudo isso. Então, quando vocês estão falando, vai passando um filme assim na cabeça. E sabe uma coisa que eu percebo também? Eu não sei se Priscila sente isso. Parece que com o tempo, cada família que chega lá é uma história. Uma angústia, ou uma maturidade, ou uma agonia. E eu pelo menos assim, me sinto, quando eu tô atendendo crianças, eu me sinto uma pessoa melhor. Por quê? Pra gente ver que todo mundo
tem um olhar diferente para as coisas. Então a gente tenta dar um olhar para os pais de que não é calma, que não é tudo aquilo ruim, que vai melhorar. E depois tem mãe, quando começa a crescer, fala, Catiane, passou tão rápido. Eu falo, mas é porque nesse início é uma eternidade. Eu já tive mães que chegaram lá no consultório, e isso foi uma coisa que me tocou muito. Teve uma mãe que chegou, me deu o bebê e falou, Catiane, toma, faça alguma coisa. Eu estou super infeliz com esse bebê, eu não sei mais o que fazer, eu sou uma péssima mãe. E falou, e aí eu sentei com ela, porque eu me lembro que eu tive muita dificuldade de amamentar. Eu tive mastite, eu tinha que ficar fazendo estímulo de sucção, tinha que botar sonda, Fabrício lá comigo, aquela, igual você participando também, aquela, uma penação. Eu me lembro que eu olhava ao redor e falava assim, gente, mas as mães são felizes. Por que eu não tô feliz? E aí vem essa cobrança, e aí vem o baby blues, que a gente fala que é uma tristeza após o parto, pode vir uma depressão. Então, eu percebo que quando eu falo as minhas dificuldades que eu tive, que eu acredito que toda mãe teve, ela fala assim, então eu acho que pode ser que não sou só eu que estou passando por isso. Porque é muito raro. Eu acho que de 100% das mães que vão no consultório, 1% fala assim, esse bebê tá ótimo. Ele dorme a noite toda. Eu só acordo pra ele mamar. Ele não chora. E já teve mães que me falaram assim, eu tô até achando estranho que essa criança não reclame. Porque também pode piorar. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina esses sintomas, né, Priscila? Essa falta de... E a gente fala, eu falo, Priscila também fala, tem que ter rotina. Uma casa tem que ter... A criança, você acha que ela vai saber que é dia que é noite? Não vai saber. Se é colo, se é berço, se é... Você deve dar muita orientação quanto rotina também, né, Pri? É porque a rotina, a gente tem a rotina, né? Por que a gente não vai fazer no nosso cotoquinho desde o início da vida? Então, muitos distúrbios do sono é porque a gente não está sabendo conduzir, aonde a gente orienta, né? Visita, não faz nos primeiros dias de vida, na verdade, os 3 primeiros meses, vamos corrigir, não é primeiros dias. Então, a gente estabelecer toda aquela rotina do sono, a rotina do banho, a rotina da amamentação, que é uma livre demanda para a mãe não se cansar recebendo pessoas em casa. Então, eu acho que isso é essencial no começo da vida dos nossos filhos. E a Kátia falando que muitas vezes a gente expõe a nossa vida para os pacientes, isso faz parte da nossa rotina também, porque é uma experiência e o meu sonho sempre foi ter uma família gigante. E eu falo que eu sou realizada na pediatria, você perguntou, e esse detalhe eu esqueci. Porque tem família que me recebe, né, como membro da família, porque o pediatra faz parte disso daí, mas Isso, me recebe verdade. tanto que eu vou em casa, e isso é muito gostoso, essa intimidade, sabe? Porque você sabe assim, nossa, tá confiando literalmente a vida do bem mais precioso que a gente tem nas minhas mãos. Então, além da responsabilidade muito grande, é um prazer muito intenso você retribuir tudo que você tem para passar e você ver o resultado. E quando também não conseguimos o resultado, a gente fala, até aqui eu consigo, a partir daqui eu preciso de ajuda. Então, é onde a gente procura osteopata, quando a gente precisa de gastropediatra, neuro, todos os especialistas que eu não consigo resolver, eu peço socorro, e a Kátia é a mesma coisa. Então, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha em harmonia e vê o todo. Eu acho que é pensar no bebê na família, não no seu umbigo. É assim, olha, aqui é como eu estava falando sobre a órtese. Eu consigo até aqui, aqui não vai. Eu consigo até aqui, aqui agora vai para o neuro, vai para um fisioterapeuta especialista em desenvolvimento, vai para tal lugar. Porque a gente precisa saber o nosso limite. E nessa brincadeira de limite, só quem ganha é a criança. É o desenvolvimento dela. Porque às vezes a gente quer tentar resolver tudo, querer abraçar o mundo e nós não vamos conseguir. E eu falo muito para os pais isso. E também chamar para a responsabilidade para os pais que eu recebo de tudo no consultório, a gente recebe famílias inteiras. Chega pai, mãe, avó, avô, mas chega também uma mulher sozinha. Chega um pai que fica no celular, que fica na recepção. Chega uma mãe que deixa a criança com o pai e sai. A gente recebe de tudo. Mas são famílias diferentes? São, mas são famílias que precisam de acolhimento mesmo assim. Mesmo E assim, a gente precisa, não sou eu nem Priscila, que a gente vai ficar dando lição de moral para ninguém. A gente acolhe todas as famílias que são diferentes. Temos famílias de 2 mães, temos famílias de 2 pais, temos famílias de criança adotada. O que importa? Por que o pai tá ali? Se o pai tirou 1 hora do tempo dele para levar o filho dele lá, algo em você ele viu. Então a gente tem que entregar o melhor para esses pais. Não necessariamente o que ele quer,
Porque às vezes a gente quer algo, a gente quer às vezes um passo de mágica, um milagre, e a gente sabe que tudo tem que ter esforço, né? Rotina tem que ter esforço. Tem que ter esforço, isso é verdade. Porque eu lembro que as pessoas falavam assim, mas eu tive filhos e minha vida não mudou muito. Eu falei, ué, Como assim? como assim? Porque a minha mudou completamente. Completamente. Porque a gente não saiu mais, por causa do horário de sono, os horários de comida e tudo assim. Aí a pediatra me falava assim, ó, que a gente escuta muito isso. Ah, chorou, tá com fome, dá comida. Eu durmo com 3 mamadeiras prontas, não sei o quê. A gente fala assim, não, nós não dávamos comida à noite, porque senão acordava. Aí, depois de um tempo, né? Porque no início acordava assim, toda hora. Que eu não sinto saudade desse período. Mas, que aquele negócio de botar A aqui gente vai pra contar um segredo, a gente também não sente. Eu falo assim, eu falei, gente, eu sinto saudade de tudo, menos daquela hora da noite que levanta e bota aqui no ombro. E às vezes minha esposa falava assim, e eu não dormia porque eu ficava com medo dele dormir com o neném aqui. Eu falava, eu dormia mesmo, se não ficasse olhando, né? Mas tudo bem. Passou, tão vivos até agora, sobreviveram essa primeira parte. Mas a gente, por exemplo, cólica, a gente quer alguém que diz assim, ó, tome isso aqui, dê, resolveu, pronto, acabou. É só isso que precisa dar. Mas a gente sabe que não é assim, né? O dia que você souber, você conta pra gente. Como é que é o tratamento? Você lá e você como médico, como é o tratamento para que, por exemplo, a gente chegou aqui a falar assim, ó, nem tudo é cólica. Então, hoje os pais praticamente tudo é cólica. Então, como que ele vai descobrir? Como ele deve perguntar? Como ele deve partir para ele entender assim, ó, não, isso aqui não é cólica, ou isso aqui Ó, é cólica. Como eu trato? eu penso assim, tipo, tem crianças, né, Priscila, que tem sintomas muito, né, fortes e que desestruturam a casa toda, que é aquela criança que chora horas e a mãe fala, já não sei mais o que fazer. Claro que muitas vezes só osteopatia eu não vou, ou às vezes o pai tem que fazer mais algumas sessões, mas na minha visão de osteopatia, um exemplo, tem bebês que estão tomando medicação, fazem osteopatia e melhoram. Tem bebês que têm que fazer as duas coisas, né, Priscila? E tem bebê que às vezes é outra coisa, não é nada disso. Mas assim, a osteopatia ela entra, existem técnicas de crânio, que essas técnicas de crânio vão reverberar no intestino delgado e metade do grosso, porque nós temos um nervo que sai da cabeça, que inerva todas as vísceras superiores, todo o intestino delgado e metade do intestino grosso. Temos técnicas de abdômen, de diafragma, temos técnicas de intestino especificamente, temos técnica de coluna, existem nervos que saem do sacro, que vão inervar o intestino. E aí a gente vai trabalhar nessa harmonização do corpo do bebê. Liberar todas essas tensões, porque às vezes uma tensão pode estar levando esse desconforto. Pode estar levando uma constipação ou uma disquesia. E a gente consegue melhorar esse intestino, os gases, porque às vezes a criança tem tudo, né? A mãe fala assim, ó, Catiana, ela tem cólica, distende o abdômen e ainda fica fazendo força quando quer fazer cocô. Então é tudo junto. E aí a gente vai e melhora. Tem criança que você atende, uma sessão ela melhorou. Às vezes a criança melhora, uma semana o pai voltou. Então vamos voltar. Então a gente tenta fazer essa ponte. Quando ela vê que o bebê tá com muita cor que ela manda, só que às vezes eu faço e não melhora. Eu falo, olha, e aí? Eu falo assim, eu posso tirar a medicação? Eu falo, não vai retirar a medicação que o médico passou. Mas às vezes até o médico, muitas vezes ele não vai passar um remédio de horário. Ele vai passar um remédio quando precisar. Se o bebê não teve o sintoma, com certeza ela disse pra você não dar. Foi, mas eu tô dando de horário. Então, siga as recomendações médicas e aí a gente vai mesclando esses conhecimentos com a percepção dos pais. Porque eles precisam analisar cada dia, cada momento, né? Vamos lá, cólica é a regra dos 3. 3 meses, 3 horas e a partir da 3ª semana. Então, normalmente, cólica começa a partir da 3ª semana. É um choro estridente, intenso, vigoroso, vai aumentando, que você pensa que você vai enlouquecer junto com ele. E são 3 horas mais ou menos de choro constante. O que você tem que fazer? Tentar acalmar essa criança. Então, existem as medidas, tanto as medidas naturais, como as medidas terapêuticas mesmo, que se precisar de medicação, a gente vai dispor disso para a gente melhorar a qualidade de vida dessa criança e da família. E normalmente dura 3 meses, porque é o período onde a parte do estômago dessa criança, ela triplica de tamanho. Ou seja, tá vendo tanto que ele precisa amadurecer, como a Kati disse, quando ele vai nascer, os ossos eles se cavalgam.
Imagina se essa criança já nascesse com o cérebro pronto. Ele não passaria pelo canal vaginal. A nossa cabeça cresce. Então, ele é totalmente imaturo. Então, como ele não sabe cuidar dele, ele ainda não está harmônico o suficiente para isso, ele vai sentir essa dor. Dor é um choro, ele vai precisar desses cuidados. Então, a gente tem algumas medidas para isso. Além da osteopatia, agora é a parte da pediatria. Tem umas coisas muito gostosas da gente fazer. A gente sempre fala assim, nosso filho, quando ele está precisando do nosso colo, que a gente vê que realmente é um choro de cólica, a gente pede para posicionar ele de barriguinha para baixo no nosso braço, de preferência mais lateralizado à esquerda, para facilitar todo esse desconforto, a parte do estômago e intestino, porque quando a gente acalma ele aqui, tem duas coisas importantes. Primeiro, que a gente inibe o reflexo de Moro, que é o famoso medo de cair. A criança já chora com ele naturalmente. Então, se eu acalmar ele, já ameniza. Segundo, que quando ele está no meu braço, eu aqueço a barriga dele no meu braço, no meu calor. Então, eu já ajudo a amenizar um dos sintomas, que é o desconforto intestinal. Segundo, que são os famosos ruídos brancos, que a gente pode ajudar ele a lembrar o que ele sentia intraútero, o que ele escutava, o que ele realmente viveu ali por 9 meses. Outra coisa é o famoso charutinho. Só que o charuto desse bebê, depois que já nasceu, porque na hora do parto ali a gente faz realmente um charutinho para ele se sentir ainda no útero. Depois não. Depois você só vai envolver essa criança, mas vai deixar a perna dele livre. Você envolve também, mas não aperta, porque a bacia dele tem que estar livre. Mas ele vai se sentir aquecido, protegido. Outra coisa é a famosa higiene natural. Quando você vê que ele já está acalmando, a gente vai ajudar esse intestino ali. Então, a higiene natural é legal que a gente coloca o dorso do nosso filho, as costas no nosso tórax, e aí a gente diz que vai deixar ele de cócoras no nosso colo. Porque a gente faz cocô deitado? Não, a não ser quando a gente está acamado. Via de regra, a gente vai no nosso troninho. A criança também, só que ele não vai ainda. Então, a gente traz para o trono nosso. A gente traz a perninha dele para cá, ele vai simular literalmente a posição de cócoras. Então, eu faço com que ele relaxe essa musculatura que ele está com dificuldade e fico brincando com ele, a famosa bicicletinha, mas aqui no meu colo. Ele está de cócoras e não deitado. Isso favorece bastante. Outra coisa que a gente fala é sempre utilizar os dedinhos. Aí a gente faz massagens circulares, uma certa compressão, leve, mas compressão, no sentido horário da barriga, sempre ao redor do umbigo e nunca no umbigo, né? Porque eu preciso ajudar como que o intestino funciona dentro do nosso corpo. E também podemos colocar as famosas almofadinhas com ervas. Então a gente aquece ela, não tem o Tiapri, não tem problema. Você pode mornar um paninho, pode passar um pano, colocar nessa barriga da criança, que também vai ajudar a amenizar. Lembrando dos alimentos, que o pediatra sempre vai estar orientando para as mães. Observem, o que você come interfere diretamente no intestino do seu filho. Interessante. Lembrei. Nossa, eu quero ter mais menino. Agora ficou mais fácil. Já liga logo pra mulher e já fala que tá chegando em casa. Quando Pedro, meu mais velho, teve a cólica. 1 mês, certinho. Ele chorava. E aí eu vou perguntar um negócio pra ele. Ele chorava à noite. No início da noite. Ah, isso daí eu vou falar. Fala disso aí, se realmente isso bate. Na verdade é o seguinte, quando a gente adoece, alguma coisa respiratória, parece que tudo piora à noite. Isso já é uma explicação da pós do Einstein, que eu tô dizendo o quê? Como se as células inflamatórias elas ficassem mais ativas durante a noite. É normal. Só que no caso do bebê, por que é à noite? Porque o bebê, quando vai dando à noite, a gente tem um hormônio chamado melatonina, que tem que entrar pra gente dormir. Só que aí tem um horário que a gente chama do horário da bruxa, que aí tá ficando de noitinha e aí tem o cortisol que tá alto e a melatonina, e os dois vão brigar pra ver quem entra. E aí essa confusão hormonal tem bebê que às vezes não tem cólica, mas no final da noite fala, meu Deus, é desesperador. Entra em curto-circuito, literalmente. Em curto-circuito. Então, muitas vezes é essa bagunça hormonal, né, Priscila? Que às vezes é preciso ter paciência. Por isso que tem que ter rotina. O que a gente fala? De dia, o bebê, ele não deve dormir na total escuridão. Ele precisa saber que é de dia. De noite, ele deve dormir no escuro. Tem gente que fica deixando luz ligada à noite. Não, o bebê precisa saber o que é. Assim como tem muitas mães que falam assim,
Esse menino eu boto no colo, mas quando eu boto no berço, parece que tem espinho. E aí eu dou um exemplo, que as mães falam, nunca tinha pensado nisso. Mas quando vocês viajam, vocês já acordaram de madrugada achando que vocês estavam na cama de vocês e vocês estavam no hotel e quase caiu da cama? Já aconteceu isso? Ou sonhar que você está no seu quarto e você não está no seu quarto? Por que que a criança acorda chorando? Porque ela começou a dormir no colo e de repente ela acorda dentro de um berço. Claro que ela vai chorar. Então a gente precisa botar uma rotina, esse bebê para dormir no berço, né, Priscila? No ambiente dele, no cantinho dele. Tem muitas famílias que fazem a cama compartilhada. Eu tenho as minhas ressalvas sobre isso por causa da segurança do bebê. Botar um bebê na cama, a mãe está exausta. Pode dormir em cima dessa criança. Ah, eu quero colocar ele no quarto, mas bote no bercinho com todos aqueles cuidados, né, Priscila? Com o berço seguro. Porque tudo isso a gente predispõe à vida do bebê. Tipo assim, de dar um perigo para a vida do bebê. Então a gente precisa acolher. Então, assim, eu acho que a rotina é uma das principais coisas que vão fazendo o bebê parar com essa confusão hormonal, ele ter rotina, e a gente vai ter os sinais do sono também, que a mãe e os pais precisam perceber. A maioria dos bebês com sono choram. Choram, né? Com fome choram. E é engraçado que é bem das 17 a mais ou menos 23 horas. É o horário que a gente tá para enlouquecer. E deixa. Aí eu botava ele no peito, assim, aí eu ficava naquela mesma posição, 1 hora e meia com ele aqui. Acho que é por isso que ela é doida pra ficar deitando aqui em cima sempre. Mas tudo bem. Olha, senão a gente vai querer ter muito filho, né? Aprendendo a cuidar, fica mais fácil. Aí ele fala, mas foi tranquilo. Não, a gente foi mais tranquilo, porque a gente tinha uma rotina. Sempre. Tivemos sempre uma rotina. E o Luizinho, que é o caçula, nunca teve esses choros. A gente fala que ele nunca teve cólica. Ele não chorava, vai. Era normal, o choro dele comia, dormia. Até hoje é assim. Bem lento. Que delícia, muito bom. Tem uma pergunta aqui para vocês, né? A maioria das mães tem dificuldade de amamentar. Né? O que pode ser feito nesse processo? Eu vou começar como consultora e a Pri vai dar a cereja do bolo. Eu acho que várias coisas como consultora. Primeiro que amamentar é um momento de tranquilidade. Então eu falo para a mãe o seguinte, porque eu recebo muitas mães, ela também já chegam cheias de dores. Mas você não vai ficar amamentando muito tempo? Vou. Então vamos ajustar essa posição. Porque a posição da mãe fala muito sobre a posição do bebê. Então eu vou ensinar a posição da mãe, como que tem que estar a pega do bebê, como que nós vamos fazer em caso de estar machucando a pega. Então, assim, existe, na verdade, a mãe olhar essa mamada, ver se está tudo bem, porque não há nada mais desagradável do que amamentar uma criança você sentindo dor. Então, eu faço esse ajuste, trabalho também crânio e outras coisas, porque dentro do crânio saem vários nervos que inervam a língua, né? Então, a gente vai trabalhar isso aí. Tem estímulos de sucção que podem ser feitos. Mas, na maioria das vezes, os bebês não têm problema de sucção. Às vezes, simplesmente um posicionamento correto está dando uma mamada errada. Então, a gente vai ajustando essas coisas e falando dessa tranquilidade na hora de amamentar, né, Priscila? Que é um momento que a mãe tem que estar... O que a gente fala? Eu tenho pouco leite. Então, eu falo para a mãe, para você ter leite, você não precisa ter aquela mama cheia. 89% do leite é produzido na hora da mamada. Peito não é estoque, é fábrica. Conforme você está amamentando, ele está descendo. Então, muitas vezes, para esse leite ser produzido, o bebê tem que sugar. Uma bomba não vai fazer o trabalho que a língua do bebê faz. Outra coisa, a ocitocina é outro hormônio que faz o leite descer. Porque ser produzido é uma coisa, mas descer é outra. E esse hormônio, ele é liberado, que é chamado nessa parte materna, de hormônio do amor. Então, é o momento em que a mãe está olhando para o bebê, fixo nos olhos do bebê, e aí vai liberando essa cascata hormonal que vai dando isso. Tanto é que mulheres que adotam podem amamentar. Porque a sucção, junto com esse hormônio, que também é liberado na hora do parto, vão fazer o leite descer. Então, a gente fala que precisa ter uma tranquilidade. Precisa ter um posicionamento correto. Vamos mudar de posição? Empedrou, vamos fazer isso. A gente vai dando medidas para as mães. E aí a Priscila entra com essa outra parte toda, né, Pri? Porque aí também tem a questão toda do exame físico, né? Por exemplo, um bebê com língua presa,
a mãe literalmente vai ter dificuldade para amamentar. A criança tem dificuldade para sugar. Imagina, ela vai literalmente ter dor. É onde a gente procura a doutora Kátia. Me ajuda, não estou conseguindo, porque ela é consultora de amamentação, ela vai orientar. Orientou, tá tudo perfeito, mas a língua tá presa. Então, realmente vai ser um processo bem árduo aí. É onde entra o pediatra, dependendo da idade, e não são todos, né? A gente sabe, porque depende muito da sua praticidade. Se você se acha habilitado para aquilo, a gente pode fazer. Se você acha que ainda não está na sua competência, você passa para o outro colega. É onde a gente dá o pique na língua. Então, eu, por exemplo, dou ou ao nascer ou até os 30 dias de vida. Depois eu também já passo a bola para o odontopediatra. Então, isso daí interfere bastante. E do jeito que a Kátia falou, como ela falou, né, que realmente nós não somos a gente não armazena, a gente fabrica leite, tem a questão toda dessa de rotina também. É um aprendizado, o bebê ele não sabe mamar e a mamãe não sabe amamentar. Então é onde entra o pediatra e a consultora de amamentação, porque são técnicas para depois aquilo lá se tornar natural. Então primeiro eu preciso saber como amamentar, o bebê precisa saber como pegar para mamar e depois aquilo flui. Então o começo a gente sabe que é muito trabalhoso, é toda uma questão... a gente utiliza o lúdico, a gente utiliza a praticidade e a ciência. Então, tudo em conjunto. E por isso que hoje em dia também vem os cursos de amamentação. Eu sou apaixonada, uma vez a cada mês, no máximo a cada 2 meses, a gente dá lá no Espaço Habitat. E isso é muito importante porque a gente vivencia e recebe das mães o quanto foi importante. Recentemente mesmo, eu tive uma que ela já era mãe, e aí participou do curso e depois participou das orientações na consulta pós-parto. Fez toda a diferença. O bebê não precisou de fórmula, a mãe não fissurou a mama, ela não sentiu dor para amamentar e ela teve dificuldade no começo, até a pega ficar correta? Teve, porque o bebê também tinha. Mas depois fluiu, que a gente brinca, hoje tá um bezerrinho, porque tá muito gordelícia. E isso é bom, isso é prazeroso quando você vê que flui. Tem as mães que têm a hipogalactia? A gente sabe que tem, né, Kátia? Não tem jeito. Pode ter uma boa hidratação, pode ter uma boa alimentação. Nós passamos medicações para aumentar a produção de leite da mãe e nem sempre a gente tem resultado. A gente vai utilizar a fórmula, mas é tudo uma ciência, é tudo uma harmonia. E a gente trabalha junto ali, pediatra, família e osteopata. E existem também alguns fatores mecânicos. Às vezes a mulher, o silicone geralmente ele não atrapalha a amamentar, mas às vezes uma mulher que fez uma redução de mama, às vezes foi retirado, principalmente aquelas cirurgias mais antigas, né? Às vezes a mãe produz, mas não sai. Então ela acaba fazendo a mastite porque ela não tem os ductos ali para onde o leite vai sair. Então, muitas vezes ela precisa tomar uma medicação para secar o leite. Assim como que eu falo para as mães, mas eu não estou tendo leite. Aí a gente vai e entra. Olha, o dia que o bebê nasce, o estômago dele é do tamanho de uma cereja. Então, você tem pouco leite, o estômago dele é pequeno. No 3º dia, vai aumentando. Então, a natureza é tão perfeita que ela vai produzir a quantidade do seu leite conforme o estômago dele cresce. Então, você não precisa se preocupar em dar fórmula agora. Porque o pouco, tanto é que às vezes a criança mama a cada 30 minutos, a cada 1 hora, ele vai crescendo proporcionalmente sua produção com o estômago dele. E a gente vai acalmando. Mas não tá saindo. Eu boto a bomba, não sai. O que o bebê tira com a boquinha dele, com a língua dele, não tem nada a ver com o que você tira com a bomba. São forças totalmente diferentes. Então, a gente não pode... Foi ontem, uma mãe chegou lá, eu quase não tenho leite, tô dando fórmula, ela é. Tô o peito, não tem mais. Eu, tá bom, posso fazer um teste? Ela falou, pode. Quando o menino tava mamando, quando ela tirou o bebê, eu fiz na mama dela uma manobra, veio o leite no meu rosto. Eu falei, não tem não, né? Pouco leite. Doutora, ele mamou esse tanto, então, não precisa vazar. Tá produzindo. Então, se a gente chega nessas informações, muitas vezes não precisa usar fórmula. Porque a fórmula mesmo, às vezes, tem muitos pais que entram no desespero sem indicação do pediatra. E às vezes o menino tá com fome, né? O menino tá com fome. Ele mama, mama e chora. Quem falou que é fome? Aí, às vezes, ele chora e eu dou uma madeira desse tamanho, depois ele gofa. Será que essa criança já estava com o estômago cheio e você botou mais leite? Então, eu falo, parem de dar fórmulas aos seus filhos sem a orientação do pediatra. Não é porque tá vendendo na farmácia que você pode chegar lá e comprar.
Porque você pode estar fazendo outras coisas, gerando outros sintomas que a criança nem tinha, como gases, como constipação, porque o leite artificial Intolerância à tem intolerância à lactose, lactose, a PLV. E aí outras são coisas. várias coisas. E realmente a doença do refluxo, né? Porque aí a gente começa a sobrecarregar aquilo ali, atrapalha aquela parte que já está imatura, e eu sobrecarrego. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu entro e aí acaba que piora a clínica da criança. Então, a fórmula, ela tem as suas indicações? Com certeza, todas as crianças. Tem a mãe que tem hipogalactia? Tem mulheres que têm. Eu só amamentei 3 meses, à força mesmo, porque eu não consegui mais. Fiz de tudo, não consegui, tá tudo bem. Ao contrário da minha irmã. A minha irmã, meu sobrinho já vai fazer 1 ano, ela amamenta até hoje. Mas, e tá tudo bem, o pediatra sempre tá ali para dar o suporte. Mas essa questão do sobrecarregar mesmo a parte gástrica da criança é muito complicado, porque a gente começa a causar sintomas, aí depois entra com remédio, se você não observa o que está causando, e a criança não precisava de remédio, remédio é sempre remédio. É algo que ele não precisava. Não precisava. Olha que Né? interessante. Então, E vem cá, essas ideias de que comer cuscuz aumenta o leite, esse negócio aí funciona mesmo? Eu acredito, não vai falar da galinha caipira, não, que E o pirão? E o pirão? não, eu acho assim que isso como é que eu vou falar? Eu acho que uma alimentação bem balanceada, eu sempre indico nutricionistas, acho que tem que, até porque a mãe amamenta muito, eu falo, você tem que fazer os lanches para você ter bastante leite, mas o que dá leite mesmo é líquido. E não é o leite que dá leite, é água. São, né, frutas e vegetais, uma alimentação balanceada. Mas assim, a gente percebe às vezes, né, que tem mãe que usa tanto leite, né, Priscila? Que o bebê fica com dor de barriga, tá demais. Por quê? Porque ela tá achando que quanto mais leite ela consome, mais leite ela vai produzir. E muitas vezes pode dar outros sintomas no bebê. a gente sempre fala assim, né? Nós não temos o hábito de consumir líquido. Líquido é água, não é suco, não é leite, não é chá, não é café, é água. Então a gente fala que quando nós desejamos amamentar, porque não são todas as mulheres que desejam também, é onde ela não consegue amamentar, você tem que desejar também. Quando a gente deseja amamentar, a gente passa a consumir o que a gente nunca consumiu de água, que é de 3 a 4 litros de água todos os dias. É difícil para a gente beber tudo isso, mas a gente tem que ter uma boa hidratação. E a boa nutrição com uma alimentação balanceada. Aonde tem alguns alimentos, o cuscuz ajuda. Aquela canjica, depende. O bebê não tem sintomas por conta da quantidade excessiva de leite, pode comer, sem problema. Começou a ter sintomas, a gente está observando que é por causa disso, a gente vai reduzir até esse intestino estar, amadurecer de forma fisiológica. E sempre se atentar, porque a criança pode ter a disquesia, pode ter a cólica, pode ter o refluxo, só que dependendo da alimentação, principalmente o leite, a criança pode ter sintomas de intolerância à lactose, que é o choro. A gente não sabe o que mais, o pediatra identifica, mas a mãe não sabe o que mais, e chora, é por causa do leite. Tem a cólica, começa a ter aquele cocôzinho com muco, um sangue, um cocô meio estranho. Presta atenção no leite. Então, a gente tem que ter essa equipe para nos dar esse suporte e sempre procurar informação. Um detalhe muito importante, informação. A gente sabe que as redes sociais hoje estão em alta, a gente procura tudo. Tem o Dr. Google, tem muita informação importante, muitíssima, mas nunca substitui uma orientação profissional. Não substitui, isso é muito legal. Falando de Google, falando de Google, tem umas sementes que o pessoal usa, que é umas voltinhas assim na criança. Que o colar de âmbar. Âmbar. Então, tem estudo sobre isso? Eu tenho lido sobre o risco de sufocamento, sobre outras coisas que podem acontecer, mas assim, eu desconheço se existem já, porque a gente trabalha muito com ciência, né? Já tem. Eu não tenho visto que tenha artigos científicos publicados que tenha melhorado, porque geralmente eles usam mais na época da dentição, né? Isso. Na erupção dos dentes. O que você tem lá no seu consultório? Chega muito bebê lá de colarzinho, Priscila? Não, eu também, essa parte eu fiquei meio aquém também. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas a gente, em relação, me veio aqui na cabeça agora, antigamente, ainda são poucos os que eu recebo,
mas falava assim: tome cerveja preta para aumentar sua produção de leite. Uau! A criança realmente ficava sustentada, porque ela ficava embriagada, então ela tinha dificuldade de acordar. Então a gente achava que realmente a criança estava satisfeita no leite materno. Assim E como a quando pulseirinha vermelha, assim como a por causa linha do na testa, quelante, a o linha na testa para soluço. passar o soluço. E como a Kate falou, né, a produção de leite, em relação que vai aumentando a capacidade gástrica da criança, o colostro, que é aquele leite mais espesso dos primeiros dias, ele é muito pouco produzido, ele é pouca quantidade, porque ele é tão calórico, ele mata a fome da criança em pequena quantidade, que a mãe acha que não está produzindo leite. Aí depois vem a descida do leite, que elas falam, é aquele leite branquinho, ralo. Aquele lá realmente é o leite que vai ali acompanhar agora o desenvolvimento da criança. Mas no começo é muito pouco que a gente produz, é só o colostro. E é isso mesmo. Ah, tá vendo? E quando é que a criança golfa e quando é que isso é considerado um refluxo? Ó, algo bem preocupante que tem que, assim, não, a gente vai tratar de forma diferenciada. Tá, o refluxo doença, ele tem sintomas. Então a gente observa aquela criança, a gente fala que chama síndrome de Sandfer. É o quê? A gente fala que ela faz um seu contrário. Ela se joga para trás, ela se curva literalmente, porque ela tem tanto desconforto, tanto incômodo que ela precisa liberar a tensão daquele espaço ali. Então ela vai fazer isso. É aquela criança que briga toda hora, ela mama um pouquinho, empurra o peito da mãe, empurra a mãe e vai para trás. É aquela criança que chora quando está no peito, ela fica irritada. É aquela criança que realmente tem a regurgitação, ela não ganha peso de forma satisfatória, então ela tem os sintomas da doença. Aí é onde a gente intervém muitas vezes, além das medidas anti-refluxo, com medicação. Mas sabendo que, se ele só tem sintomas fisiológicos, que é normal até os seus 8, 9 meses, que é quando o esfíncter do estômago, que é o músculo, amadurece, esse que a Kate falou que fecha, quando a gente come. Então, esse fisiológico, que o bebê tá ganhando peso bem, golfe tá feliz e quer mais peito, esse daí tá normal. Então, a doença do refluxo, ela tem os sintomas, tem a indicação precisa da medicação, depois das medidas anti-refluxo. Geralmente esses bebês com refluxo são bebês muito irritados, choram muito, dormem pouco e eles acabam tendo uma desregulação, que a gente tem um sistema nervoso que chama simpático e parasimpático. Ele tem que estar em uma balança. O que é o simpático? O que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos nervosos no podcast? Ou se entrar um leão aqui, a gente vai lutar ou fugir? Se entrar um leão, nós vamos fugir, claro. Então é o nosso sistema de defesa. O que é o sistema parasimpático? É o de repouso, é o de digestão. Por que que você come e dá aquele soninho? Porque agora todo o seu organismo vai voltar para a digestão. Então, todos os seres vivos, eles precisam ter esses dois sistemas funcionando. Se a criança está com o sistema, o parasimpático ruim, ela fica só em alerta. Então, a criança que não dorme, e a criança precisa dormir para poder liberar o hormônio do crescimento, é lá no sono que ela faz isso. Então, na osteopatia, a gente entra fazendo isso o quê? Liberando essas tensões, porque uma criança cheia de tensão, são crianças que têm muita tensão no diafragma, tem crianças que têm muita tensão no centro frênico do diafragma, e onde a gente tem as regiões no peitoral, na cervical, no crânio. Então, muitas vezes, são crianças que vão precisar de medicação. São mães que falam assim, eu posso... Não. O seu bebê não está ganhando peso, o seu bebê está tomando medicação, a gente vai fazer aqui para ajudar. Conforme ele for melhorando lá e a médica tirar, tudo bem. Porque a doença do refluxo é diferente. Agora, tem bebê que golfa muito, como chega lá no consultório, tá ganhando peso, tá crescendo bonitinho, tá. Às vezes o bebê só tem uma tensão abdominal. Quando a gente tira essa tensão, o bebê melhora. Mas aí a gente sempre vai fazer um checklist no bebê, do pé à cabeça. Por quê? Tudo, gente, somos ligados do pé à cabeça. Então a gente não pode tratar segmentos. A gente vai ver o bebê como um todo. E outra coisa que interfere no refluxo. A mãe. Priscila falou da estrogestação. O que a mãe sente, o bebê sente. O que a mãe está angustiada, o bebê está angustiado. Então a gente fala sobre isso. Já aconteceu no consultório. Mãe chegar com o bebê está muito tenso. Eu pegar o bebê, eu não consegui atender, porque o bebê chorava muito. E aí você não vai fazer uma técnica no abdômen, o bebê chorando e com o abdômen distendido e duro. E aí eu fui conversando, tentando, mas eu não consegui. Conversei com a mãe, falei que tinha feito uma técnica muito importante para o refluxo, que o refluxo dele ia passar, e que ela tinha que se acalmar, que isso, que aquilo.
Eu não fiz nada, porque eu não consegui. Tanto é que eu mandei ela voltar 3 dias depois. Ela foi pra casa e falou que o filho dela nunca mais teve. Então, ela me contando as angústias, ela chorou muito na consulta, a gente conversou. Eu falei que ela tinha que relaxar, que ela tinha que dormir, porque ela tinha uma rede de apoio, mas ela não queria usar a rede de apoio. Ela falava, não, quem tem que cuidar dele sou eu. Não, o bebê dormiu, dorme, você precisa dormir para produzir leite também. Então, essa cobrança, ela gera no bebê uma tensão que pode também gerar esse refluxo que não é a doença, mas que é a tensão no bebê. Bem. Incrível, né? É um mundo à parte, né? Não, é bem mágico, né? Você vai olhando assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gosto, que é uma área que eu gosto. A gente está falando muito sobre essa mágica, né? Parece mágico a maternidade. O olhar, né? O que você fala, o olhar do amor, do e tal, essa questão aí. Mas dentro desse contexto todo, a gente vê uma ligação muito grande entre mãe e filho, né? Vocês estão falando, são especialistas disso. Como que dentro dessa questão toda, o pai é um diferencial muito grande no desenvolvimento dessa criança, na diminuição desses desconfortos. Como é que ele aparece aí? Como é que ele... figura masculina é a rede de apoio, a mulher que tem... porque tem algumas que optam por maternidade individual, não Isso. querem a paternidade junta, né? Mas as mulheres que têm a paternidade do seu lado ali, é um mundo... Eu acho que eu falo que um completa o outro, porque ele vai completar aquela mãe no momento que ela tem que descansar, ele vai completar aquele filho quando ele precisa da figura paterna, porque o pai, ele também vai trabalhar o emocional da criança. E a criança, ela precisa ser trabalhada o emocional, não é só a parte física e o mamar para crescer. Então, a figura paterna, ela completa aquela família. Então, aonde existia só um homem e uma mulher e agora tem a criança, continua existindo o homem e a mulher, mas agora é pai, mãe, homem, mulher, filho e família. Então, é família, né? O homem é a família. Então, ele completa aquela mulher e mãe agora naquele momento e ele se tornou pai. E é tirar essa ideia de ele também ajuda. Né? Então, Não, assim, ele é pai. Ele é pai. Ele precisa participar. Às vezes, tem mães que vão sozinhas e eu falo, o pai, não queria que ele viesse não, por quê? Mas por quê? Eu não gosto que ele troque fralda não, mas por quê? Deixa ele participar. Deixa ele estar dentro, porque no momento que você precisar, ele não vai conseguir fazer. É verdade. Mas ele não sabe trocar fralda. Aí eu brinco que eu me lembro que uma vez, Isadora era bem pequenininha, e aí Fabrício foi trocar a fralda, e ela soltou aquele cocopum junto e sujou ele, e sujou o guarda-roupa, e voou pra tudo quanto é lado. Eu olhei assim, falei, meu Deus, eu acho que eu vou pegar pra fazer. Quando eu fui pra fazer, eu falei assim, se eu chego pra ele e digo que ele tá fazendo errado, ele vai dizer, não vou fazer mais esse negócio, não. Eu falei, não, acontece comigo também. E a gente foi lá e limpou. Por quê? Porque tem que ter participação. Sim. Claro que a mulher, ela tem uma participação maior porque ela amamenta. Mas tem um momento de colocar pra rotar, tem um momento do homem chegar com um copo de água pra dar pra mulher, tem um momento que ele vai dizer, vai dormir. E isso aí deixa a mulher mais tranquila. Então eu falo, você tem que deixar o homem. A gente percebe que tem mães que não fazem questão da participação do homem. Tem homens que não fazem questão da sua participação. Isso tudo vai acontecer. A gente vai, na verdade, tentar ver, porque também não adianta a gente dar uma ideia de uma família perfeita se ela não é. As famílias têm suas diferenças. Sim. As que não querem porque acham que não precisam, a gente manda trazer junto. Porque eu já tive em consultas pai falar assim, Catiane, eu não faço nada. Porque ela não me deixa dar um banho. Ela não me deixa. Então, não, mas agora ela vai deixar. Mas agora, tem pais que me ligam antes da consulta. Olha, você vai fazer isso, você vai falar isso pra ela, eu preciso participar mais. Tem muito pai querendo participar. E tem muitos também que não querem. Gente, também tem mãe que fala assim, eu não quero amamentar. Tá tudo bem. As famílias, elas vão resolver o que elas querem dentro da casa delas e o que elas vão dar pros filhos. E a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa ter empatia com o que a pessoa quer. Tem de tudo. Eu tenho certeza que... E a gente observa no consultório, né? A gente observa isso tudo. É muito claro. Quando é participativo, quando não é. Quando tem desejo, quando não tem. Quando você precisa realmente se impor. Eu preciso de você com essa mãe e essa criança. Então, isso daí é... A gente tem que ter jogo de cintura ali também. Sem ser invasivo, sem interferir na vida. Porque às vezes as pessoas são felizes do jeito que elas são. Então, a gente precisa dosar. Eu vejo muito isso e às vezes eu até falo, né? Quando o pessoal fala assim, mas não sabe fazer as coisas. Eu falo, mas não sabe mesmo. Eu falo, não
mesmo não, gente. Ah, não sabe fazer, não sabe trocar. Ah, não sabe mesmo não. É diferente, porque se você tiver um padrão de como deve ser feito, se não for no seu padrão, vai estar errado. Não, é no padrão da outra pessoa, né? Então, realmente, eu vejo que há essa dificuldade, às vezes parece que a mulher fica meio... Ela sofre muito, né? Sozinha, né? É muita coisa, né? E aí se sobrecarrega, Sobrecarrega, e né? depois uma cobrança excessiva. Então, o que eu falo é isso, né? Dê calma. Tem mulheres que se cobram, nossa, o meu corpo, eu não tô conseguindo fazer minha unha, não sei o que. Eu falo, mas a maternidade é real, tomar um banho é difícil. Hidratar um cabelo, quem dirá, fazer uma unha, calma. Você vai ter o tempo de voltar pra academia. Ai, mas eu tô feia, meu marido não vai me querer. Ai, porque depois, porque calma. Cada coisa ao seu tempo. Então, eu acho que essa cobrança, ela vem muito disso que a Priscila falou das redes sociais, né? Blogueiras romantizando a vida materna. Essa semana teve uma paciente que me falou, Catiane, tem uma blogueira que eu sigo, que eu tô indignada, a barriga dela tá negativa. Amor, ela é milionária, a babá dela ganha 20 mil reais, ela tem não sei quantas babás, nutricionista, uma academia dentro de casa, um personal. Então, essa não é a vida da maioria das mulheres. A nossa vida é o quê? Uma olheira de panda, não dormir direito, um bebê que tem demandas que a gente às vezes não sabe lidar. Maternidade real. Essa virtual aí, eu falo assim, se for seguir, siga pessoas que vão te inspirar e vai falar, poxa, eu também sinto isso. Porque gera uma frustração muito grande. E os maridos falam, já falei, eu tô no celular, doutora, vai amamentar, fica com o celular vendo aquelas blogueiras. Uma Tanto vida que perfeita, né? Hoje a gente tá sem saber o a que é gente só real e o que é mostra. virtual. Eu falo para as mães, você acha, eu tenho muitos seguidores e gosto de ser blogueira, mas você acha que eu vou estar lá no meu Instagram mostrando todo o meu dia, com todos os perrengues que a gente passa, todas as coisas, a gente acaba passando o que é conveniente para nós. Você não vai ficar chorando no Instagram, você quer passar algo bom para as pessoas verem. Tudo bem que um dia você não tá bem, mas a maioria das pessoas elas vão postar o que é legal para ela, o que ela acha legal. Não vai postar as fragilidades. Não, nem combina com a rede social. E isso, que na verdade a rede social é pra. A gente quer ver o Justamente bonito, isso, é. a gente quer ver o belo. Poxa, a mãe amamentando com filtro. Né? Graças a Deus. E a solução de todos os problemas. Eu acho Filtros fantástico. ajudaram, hein? Os filtros. Você tá Esse ali. dia uma colega fez um comentário assim, nossa, é absurdo, ela não tem rede social, né? As pessoas ficam tirando muita foto de filtro. Eu falei, mas para isso que existe filtro. Você vai Deixa usar. o povo tirar foto com filtro. A gente, na verdade, precisa filtrar isso que a gente vê e o que a gente leva pra nossa vida. É, com certeza. E eu quero falar um negócio aqui, o seguinte. Deixa eu ver o que eu deixei de perguntar. Isso aqui vai cortar, viu? Porque eu quero ver os cortes. Depois, viu, Pedro? Você corta esse pedacinho que eu tô aqui parado. É porque eu tô vendo aqui se eu deixei de fazer algumas das perguntas que vocês deixaram aqui. Consultório, tratamento, cólica, esquisia, dificuldade de amamentar, golfo, refluxo, tratamento de refluxo, bebês com sintomas no final do dia. Porque isso, nós já falamos disso antes, né? Beleza. Vamos lá. Vamos voltar. Bem, Catiane, eu quero perguntar algo para você. Como é que está sendo agora o desenvolvimento da clínica? Eu vi que você trouxe uns capacetinhos dos Estados Unidos. Que coisa, né? Que evolução. Para quem achava que não ia nem ter, os capacetes já estão chegando e vira-copo, já estão vindo para cá direto. Então, assim, um ganho, né? A clínica tá cada dia crescendo mais com essa rede lá da Clínica Redes. A gente tem uma rede de apoio lá em Brasília com o Dr. Luiz Márcio, que é o neurocirurgião, com o Dr. Gerd Xeren lá em São Paulo e as fisioterapeutas também, né? Porque eu não tenho... Hoje as meninas têm muito mais experiência. Então, a gente tem essa rede de troca profissional, tudo para os bebês terem um melhor tratamento. Então, assim, hoje já estamos recebendo mais, quem sabe no futuro aí teremos escaneamento, mas assim, já estamos reduzindo, né, as idas dos pais a Brasília, porque os pais, eles tinham que fazer 3 viagens. Eles tinham que escanear, quando o capacete chegava 15 dias depois, eles tinham que fazer esse ajuste inicial. Por quê? A órtese, ela é feita de um material de polietileno por fora e ela tem uma espuma por dentro. Muitas vezes a órtese, ela vem pronta para o bebê. Mas essas aparas, elas vêm grandes. Então, às vezes, as aparas, elas ficavam
na sobrancelha, pegando a orelha. Então, esse ajuste é o mais difícil. E aí, os pais tinham que ir para Brasília fazer esse ajuste. Só que você me conhece, você sabe que eu não sossego. Aí eu fui para Brasília e já fiz esse treinamento das aparas. Então agora os pais só vão na primeira e na última consulta. Então, no começo do tratamento, fazer o escaneamento, faz o tratamento todo aqui comigo e aí no final só vão fazer. E se Deus quiser no futuro, nós, quem sabe, nós não teremos tudo aqui. Porque aí eu acho que isso viabiliza muito o tratamento, porque há dificuldade, né, de viajar. Mas tá indo assim de vento em popa. Cada vez que eu vou na Azul Cargo, assim, meu olho brilha. Falo, meu Deus, quem diria que a gente teria um tratamento desse, né? Muitos bebês assim. Ai, eu sou muito grata a Deus, porque eu já tive vários pacientes na mão dessa gata maravilhosa. A gente assim, e a resolução foi... A gente, eu e Priscila, assim, a gente tem um caso de amor nós duas. A gente já dava plantão na UTI adulto, eu como fisioterapeuta, porque eu sou especialista em UTI. Eu não vou falar mais na especialidade, que o estágio já tá... Só porque eu tô somando quanto tempo vai cada especialização pra viver nessa régua temporal. Eu tenho que dar uma parada aí, assim, agora, pelo menos uns 6 meses, porque Fabrício já falou outro curso, por isso que tá ficando doida e tudo. Mas, assim, a gente já dava plantão junto. E a gente, coisas que a gente já se admirava lá, porque, assim, quando você trabalha no UTI ou em outros lugares com outros profissionais, você lê as pessoas. Então, assim, eu sempre achei que Priscila, assim, ótima, sempre humanizava o atendimento, muito educada. Porque, gente, imagina uma pessoa dentro da UTI, às vezes acordada, família, muito sofrimento. E aí eu via, e ela via. E aí depois ela foi fazer medicina e a gente não se encontrou mais. Quando eu vi que ela já tinha formado e ela voltou pra cá, eu não me lembro, se eu te mandei mensagem, você mandou. Eu mandei, Pri, você voltou? E assim, pra mim, eu falei, meu Deus, eu nem pensava em pediatria. Eu atendia só adulto. Mas já achei um ganho para Barreiras. Assim como a gente tem outros profissionais, fisioterapeuta, enfermeiro, fono, que foram fazer medicina. E eu falo assim, gente, se voltasse para Barreiras, seriam ótimos profissionais. Porque você já via como a pessoa era. O jeito de tratar o paciente. Então, eu digo que eu ganhei muito. Porque eu não sabia que eu ia mexer com pediatria. E hoje eu vejo que Deus cruzou nossos caminhos. A gente conversa, a gente fala a mesma língua. A Priscila, ela não tem uma visão de que eu sou médica, eu sou melhor. Não, a gente conversa, a gente discute. Ela fala, lembra aquilo que a gente conversou ontem? Teve um bebê assim, Priscila, olha esse bebê. Então, é um conjunto. E eu acho que só quem ganha são os bebês e as famílias. As famílias, com certeza. Esse trabalho. Priscila, fala um pouco sobre sua clínica. Pois é, ela se localiza ali na Rua da Pai, próximo à escola... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Perto do Parque Exposição. Aquela Perto escola do bem Parque bonita. Exposição, isso. E ela vai fazer 1 ano ainda, a nossa unidade, mas é um espaço muito acolhedor, é uma equipe multidisciplinar que aconchega a família lá. Então, a gente tem uma equipe de ginecologista e obstetra, tem pediatras, tem eu como pediatra geral, tem a doutora Gabriela, tem a doutora Ariadne, que é hematopediatra, o doutor Tiago Belo, que é cardiopediatra. Então, a gente tem uma equipe muito gostosa para atender esses cotocos. Temos fisioterapeuta, massoterapeuta, tem a doutora Kate, que ela não atende lá, mas é a nossa parceira também. A gente tem nutricionista. Não, a equipe ela é fantástica. Tem o cantinho da criança lá, então não fica aquele pai, ai meu Deus, a consulta atrasou 10 minutos, o que eu vou fazer com meu filho? Não, a gente tem lá o cantinho das crianças, cheguei mais cedo, não só o atraso, né? Cheguei mais cedo, tem onde a criança ficar. As nossas salas também é para criança, então é tudo protegidinho, porque criança adora brincar, né? Bate a cabeça. Não, os cantinhos são protegidos, as tomadas, tem muito brinquedo, o que deixa o ambiente bem aconchegante. E agora em julho ela vai fazer 1 ano que está instalada ali, é uma equipe fantástica, eu sou apaixonada. Nossa, que maravilha. Atendo lá de segunda a quinta-feira, né? Porque os outros de sexta-feira e sábado é os outros locais, mas eu sou apaixonada mesmo. Sou uma pediatra de amor. Olha que bom, isso é maravilhoso, né? Você está na sua profissão por amor, né? E isso é fantástico. E Barreiras, ela realmente necessita, inclusive, de pediatras, né? A gente fica desesperado, a gente quer pai se pudesse ter um pediatra em cada esquina, só para você poder não correr muito com a criança, né? Porque... E nessa época agora de essa temperatura, Muita tanto virose. probleminha, tanto
problema respiratório, é pneumonia, bronquiolite, né, Pri? Tanto As famosas viroses, né? Nós estamos na Então, época dessa. essa famosa virose, a gente ouve muito, né? Virose, é virose. A gente, como pai, Então, virose é complicado, porque é vírus. Tem virose respiratória, tem virose do trato gastrointestinal, tem virose de realmente a parte de gripe. Então, são várias as coisas, é difícil de você definir. Muitas vezes a gente sabe, olha, é causada pelo vírus Coxsackie, é causado por tal vírus. Só que por nós, muitas vezes, desconhecermos o nome do vírus e o que ele causa, a gente fala que é uma virose, identifica o local e trata o que a criança está apresentando de sintoma, porque a maioria das viroses é sintomático. A doença é que é outros medicamentos, né? Mas nós estamos numa época de muita virose, principalmente a bronquiolite, que é causada pelo vírus sincicial respiratório, aonde entra o período de estrogestação, que não é para receber visita os 3 primeiros meses de vida. Porque os bebês que têm bronquiolite nessa época é muito complicado de se tratar em casa. A maioria a gente precisa internar. Então, o tratamento é hospitalar. O que é mais difícil ainda para aquela mãe que quer amamentar, porque ela já está estressada, vai internar, meu filho está doente, diminui a produção de leite, a criança não recebe, a imunidade abaixa mais ainda, porque está recebendo fórmula. Então, é de coração a visita esses 3 primeiros meses de vida, evitar ao máximo. E as pessoas também terem ciência, terem noção e o respeito com aquela família, de não ir fazer a visita nesse momento. Olha, sei que você ganhou o bebê, vou amar visitar, mas eu vou esperar os 3 primeiros meses. Sabe uma dica legal que eu dou assim para as pacientes que vão lá em mim, que estão grávidas? Inclusive, uma amiga minha vai ganhar neném segunda e eu vou ajudá-la a amamentar na primeira hora de vida e já vou fazer a osteopatia no bebezinho dela. E aí eu falei para ela, amiga, faz uma arte no Canva bem legal. Coloca a foto do seu bebê, coloca o peso do seu bebê, o comprimento do seu bebê, coloca o horário que ele nasceu, fala que vocês estão no momento amamentando, e fala que no momento de receber visita será avisado. Isso porque, por que a gente está falando isso? Porque quem é mãe não visita um recém-nascido. Porque a gente sabe, eu lembro que eu falava assim, eu queria uma vassoura atrás da porta. Porque eu sou barreirense, então ia muita visita. Às vezes você tá tão exausto que você só quer dormir, você tá recebendo visita. Então, às vezes, eu falo, muitas pessoas, às vezes, não tem essa... Hoje eu entendo que eu não vou porque eu sou mãe, porque eu passei por aquilo. Mas, às vezes, você tem amigas que não têm filhos, aí vão, ficam visitando. Então, às vezes, um postzinho que você manda nos grupos, nos amigos e tudo, você faz o que? Acalma que tá tudo bem, nós estamos aqui amamentando, eu tô amamentando, e num momento melhor, eu sempre falo, bota a culpa no pediatra. Fala Eu amo ser malvada nessa época. Fala. Por quê? Porque aí tem gente, não pegue na mão dos bebês, beijinho. não beije os bebês, né? Tudo, então a gente tá ali, eu oriento, gosto de orientar, e falo, ó, fala que o pediatra proibiu. E os mesversários, né? Que grandes, que é muita gente, deveria ser. É mais um ponto, né? Que inventaram hoje. É um detalhe bem importante na saúde dos cotocos da gente, principalmente esses 3 primeiros meses de vida. Deve-se fazer o mesversário para suprir a sua necessidade, mas é só você, né? O papai e o bebê. Pronto, tá ótimo. A gente já tirou foto, já registrou, tá perfeito. Assim como, né, virou uma febre dentro das maternidades, né? Aquelas mesas, igual festa de aniversário, com lembranças, alimento junto com no quarto. Então, assim, eu acho que tudo isso pode predispor, inclusive, infecção na mulher, algo no bebê. Então, eu acho que é um momento que tem que ter cautela. A mãe tem que ir para casa e as visitas devem esperar um pouquinho, né? Ah, legal. Muito bom, muito bom. Acho que já conversamos, né? Nossa. Mas assim, você vê como é assunto. Assunto, muito Fica até amanhã. Até amanhã, muito muita assunto. coisa. O que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Ou algo que você, um recado que queiram deixar para os pais, principais cuidados que eles devem ter preventivos com filhos. Você também pode ter um momento de falar os principais cuidados preventivos assim que os pais eu falo podem para ter. todos os pais porque a gente sabe que a pandemia ela contribuiu com algumas desvantagens. Muitos pais estão deixando de vacinar os seus filhos com medo. Eu acho que o cartão de vacina ele tem que ser mantido atualizado com certeza. Porque foi um ganho que a gente demorou tanto para ter um cartão de vacina tão amplo e tão ajuda tanto a saúde dos nossos filhos que a gente nunca, a não ser quando ele está doente mesmo, que você vai atrasar
vai postergar, mas nunca deixar de vacinar. Eu acho essa é uma informação importante que eu gostaria de falar. Gostaria de frisar que quem deseja amamentar tem que realmente tomar bastante líquido, é água. Nunca deixar para o seu filho antes dos 6 meses de vida é outra informação importantíssima, porque nós temos uma doença que chama enterocolite. É uma infecção grave do intestino causada por chá. A gente acha que ele é inocente, mas não é, porque ele pode ter alguma coisa contaminada ali e o bebê ingerir. E aí é onde tem que internar, tem que fazer correção cirúrgica, vai ficar hospitalizado e a gente vai sofrer junto com ele. Então essas são algumas dicas muito úteis. E o que eu falo para as mães e para os pais é: viva a maternidade. Em todas as casas vão existir muitas pessoas dando opinião. Então eu sempre falo, e Priscila também falo, vocês têm dúvidas? Nos procurem, que nós somos profissionais e a gente trabalha com base científica. Então, assim, isso é normal em todas as casas. Opiniões de amigas, opiniões de familiares, opiniões, e isso leva um fardo muito grande para a família. Então eu penso o seguinte: vai passar, aproveite seu bebê. A maioria das mães que estão ali reclamando, quando o bebê começa a engatinhar, às vezes, que a gente segue muitas delas no Instagram, elas botam assim embaixo uma legendinha: vai com calma, tempo. E eu falo: tá vendo como ia passar? Então, assim, é um momento que ele precisa acontecer. Vai ser a mãe está aprendendo a ser mãe, o bebê está aprendendo a ser bebê, o pai vai fazendo rotina e logo vai, e menos cobrança. Mais colo. Se o bebê ficar no colo, vai ficar. Não vai. O bebê precisa de acalento, precisa de carinho. O bebê tá chorando, pega o bebê no colo. Ele não vai ficar mal acostumado. Não vai ficar mal acostumado. Ficou 9 meses na sua barriga, imagina alguns minutos Isso. a mais. Eu acho que menos cobrança, menos tudo. Simplesmente se entrega à maternidade, que logo passa. E menos mundo virtual nessa maternidade. Isso. E também falar o seguinte: eu quero tanto que passe essa fase. E eu falo: olha, nós somos mãe, eu sou mãe. Eu brinco com os pais e falo que ter um filho é como um videogame. Só vai mudar as fases. Nós vamos nos preocupar com os nossos filhos a vida inteira. Eu tenho 43 anos, a minha mãe se preocupa comigo até hoje. Então, se nós formos pensar, agora é uma preocupação. Daqui 1 ano é outra, daqui 2 anos. Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso. Se nós formos mães, a gente tem que dar esse apoio maior para essas crianças e não se cobrar. Eu também já me cobrei muito. Então, eu falo isso, que eu acho que torna a maternidade mais leve. Essa cobrança é meio que social, né? Mais assim pelos outros do que pelo realmente você é, né? Você ser aquilo que esperam que você seja, né? Você ser a melhor. Mas eu falo para os meus, às vezes as pessoas contam assim: nossa, meu filho, eu falo, não. Os pais gostam de dizer muito assim: meu filho é muito quieto, meu filho é super não sei o quê. Eu falei: não, meu é bagunceiro. Lá em casa não tem uma arandela inteira, que eles já quebraram de bola, agora que estão no futebol, não tem nada inteiro. Eu quero dizer o seguinte: seja a mãe e o pai que você consegue ser. Pelo amor de não Deus, que os outros querem que você seja, né? Que as pessoas querem, né? Que os pais, e com as mães a gente percebe muito isso, né? Às vezes até o próprio marido, que ela seja, né, alguém comparável à esposa de fulano, a menina, a E eles blogueira. comparam. Mas o filho da minha cunhada não tem nada a ver, o filho da sua cunhada. Aí eu ainda falo assim: será que sua cunhada tá falando a verdade? Às vezes ela tá passando algo lá dentro da casa dela e ela não vai ficar passando para você. Então, vamos parar de comparação. Porque a comparação, ela é inimiga da felicidade. A comparação para mim, eu acho que destrói famílias, destrói relações com filhos, destrói rotina. Porque se você for notar, o que as pessoas que fazem sucesso diz, elas falam: acorde 4 da manhã, medite, male, estude, trabalhe, faça isso, faça aquilo. Tem muita gente que não vai conseguir fazer isso. Não vai. E você vai ficar se cobrando. Então eu falo o seguinte: eu vou ser a mãe que eu consigo ser. Seja a mãe que você consegue ser. Eu não sou a mãe perfeita para minha filha. Eu sou a mãe dela. Para ela e pronto. E o seu filho é diferente, né? Então que bom, muito bom. Nossa, muito conteúdo, muita informação. Creio que isso aí é de um valor inestimável, assim, para as pessoas, para as mães, pais também, né? Pais, por favor, vocês ouviram aí, né? Precisa desenhar, que isso é importante, não precisa. Então, a gente precisa realmente levar esse tipo de informação e foi muito, muito bom. E a gente que agradece a confiança de sempre. A Priscila, a gente estava conversando, eu falei: Priscila,
que eu já fiz o podcast, falei, Priscila, é tão legal, porque a gente, na verdade, tá vindo falar de algo que a gente sabe, Isso. que a gente vivencia todos os dias, é como uma conversa. Não tem, porque não é nada que eu não faço todos os dias. Tudo que a gente tá conversando aqui é a nossa rotina de consultório. Isso, com certeza. Valeu, obrigado, tchau, gente. Tchau, obrigada. Valeu. E a minha Muito bom. parceira, obrigada, Pri, como sempre. Os Maravilha. bebês só ganham, graças a Deus. Só ganham. Valeu. Eu vou pedir para vocês gravarem uma chamadinha assim para Ai, que você viu?